Tá. Essa aqui. Ah, não vi. Já vou colocar no meu de Estamos informando aos seus seguidores. Bora, né? Eu entrei na live, mas não como convidado. Não, fecha aí. Não tá gravando, né? Boa noite. Ah, é o Stênio, a Jessi. Oi, Jessi. Tudo bem? Vamos esperar o pessoal entrar. Oi, Sônia, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? Graças a Deus, tudo jóia, tudo tranquilo, firme, forte, só alegria, pessoal. É isso aí, gratidão. Vai esperar o pessoal entrar aqui pra gente começar. A gente tá fazendo com um celular só, porque é da microfonia. Eles estão aqui, a gente achou mais fácil, eles vieram almoçar aqui hoje, então a gente achou mais fácil fazer aqui em casa. Clica aqui. E aí, pra não ficar com dois celulares, dá problema no áudio e tudo mais, então eu vou colocar a nossa imagem e quando for pra eles falarem, eu inverto a imagem. Tá bom, gente? Deixa eu acertar aqui o Mais um computador. minutinho. Aqui, agora entrou. Fazer aqui em casa. Deixa eu tirar o som. É bom. Pra não ficar com dois celulares, dá problema na... Isabelle Nascimento, boa noite. Lu Feitosa, boa noite. Zé Gesbeci, boa noite. Onde é que Gratidão. ouviram a imagem aqui? Ah, que Aqui. legal. Aonde? Ó, vira a imagem aqui, Damaris. Não é? Ou não? Pega a lente que você Ah, vê. que ótimo. Só um minuto, pessoal, peraí. É que a gente nunca Vamos fez. pegar a lupa. Não é. Pera aí. Deixa eu ver. Ah, só faltava essa, né? Que legal. Deixa eu ver. Onde que vira? Mas quando eu fazia com a... Ah, pera aí. Acho que os... Deixa eu ver. Aqui, achei. Achei. Falha técnica, pessoal, faz parte. Ao vivo. Já aprendi. Ao vivo a gente vai aprendendo. Arroba Flávio Passeio de Casa. E aí, eu Lu vou... Feitosa, Alice. Oi, Cris, tudo bem? Boa Alexandre, noite. Cris, vovó Cris, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Gratidão a todos. Daqui a pouco eu vou colocar eles na imagem para eles se apresentarem para vocês, tá bom? Eles também estão ajeitando o celular deles para eles poderem transmitir para os amigos deles, para o pessoal que tá... Porque como a gente vai fazendo um celular só, Cá Martins, boa noite. eles estão... Miriam, boa noite. Boa noite. Você não pode sair. A gente vai falando, você não vai falar boa noite, né? Tem que falar boa noite pra todo mundo. Quando ele estiver falando... Marisa, Pinheiro, boa noite. Acho que é a Marisa. Gratidão a todos, obrigado. Daqui a pouco a doutora Tamires e o doutor Estênio ao vivo para esclarecer todas as dúvidas Conseguiram aí? com referência aos gatos e às cachorradas. Lu Deu certo? Feitosa, Deu? boa noite. Posso mostrar vocês já? Pra vocês se apresentarem? Então tá. Olá, pessoal. Então eles vão se apresentar pra vocês e a gente vai, então, só pra vocês, de novo, né? A gente tá fazendo um celular só, então, pra ficar mais fácil, pra não ter que usar dois celulares, da microfonia e tal, então a gente pôs a imagem pro lado Dedê, boa noite. a imagem pro lado de cá e a imagem pro lado de lá. Então a gente Zuleide. vai... Flávio, Tem que falar boa noite pra todo Flávio, mundo. deixa a gente Juju, né? boa noite. Chega. Ó. Pronto, Faz doutor parte. Estênio e doutora Tamires. Boa noite, tudo bem? Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos aqui hoje abordar um tema bem controverso e ao mesmo tempo corriqueiro e simples. Vamos tentar esclarecer algumas dúvidas de vocês aí. Doutora Tamires. Eu sou cirurgiã, me formei em 2013, fiz residência pela Unip, né, formada pela Unip, e aí desde então faço clínica também e mais focado para cirurgia de pequenos animais, cães e gatos. E aí meu amigo e parceiro Estênio, anestesista também. Eu também sou formado pela Unip, pós-graduado também fiz o programa de residência deles em anestesiologia. Atualmente eu trabalho como anestesista volante e
o meu enfoque principal são pequenos animais. A gente continua, além da faculdade, aí, trabalhando junto, seguindo a nossa parceria firme e forte. Vamos lá. Então, pessoal, agora a gente vai fazendo as perguntas e aí eles vão respondendo alternadamente. A Miriam Prado, Tami sempre foi maravilhosa, desde a época da faculdade, sua amiga. A gente vai passando as perguntas para eles, porque eles também não tem como ver aqui. A gente está com o notebook virado para nós, então não tem como eles verem. A Laura. A Laura. Boa noite, Laura, tudo bem? Boa noite, gratidão a todos vocês. Então tá. Então assim, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, que eu acho que é uma pergunta que todo mundo tem dúvida. Qual é a importância de castrar o cachorro ou o gato? Por que é indicado castrar? A gente sabe que muita gente tem essa dúvida, tem pessoas que são contra a castração e a gente às vezes argumenta sem ser veterinário. Não somos veterinários, apesar da nossa filha ser, mas a gente não é. E a gente dá a nossa opinião. Mas eles, como veterinários, vão dizer os prós e os contras e os porquês que é indicado sempre a castração. Bom, pessoal, essa é uma pergunta que nós dois estamos aptos a responder. E é engraçado que mesmo com a nossa parceria, a gente tem uma certa discordância, né, no protocolo. Então eu vou começar abordando aqui e defendendo a minha opinião. E logo depois a doutora Tamires vai defender a dela para a gente concluir essa primeira pergunta. Então, assim, quando a gente fala da importância da castração, seja ela de cães ou de gatos, pacientes pediátricos ou adultos, a importância primordial é para que seja em 3 frentes. Então, uma delas, as patologias que a gente evita castrando os animais. A outra delas é a parte comportamental. E a outra é a parte que a gente tem menos trabalho com um animal castrado. E quando eu digo trabalho, eu penso numa fêmea quando entra em cio, que ela vai sangrar para a casa toda, pensando num cão. Num felino, a gente tem uma gata que vai ficar miando demais. Isso é uma reclamação muito comum dos proprietários, porque principalmente de madrugada. Então esse seria um dos trabalhos. Se a gente pensar na frente de comportamento, a gente reduz todo o efeito que os hormônios, né, a testosterona traz para os animais quando chegam na puberdade, que é de procurar um parceiro, de ter que exercer a dominância em cima dos demais da casa. Então começa a haver disputa pela liderança, brigas, o cachorro começa a desafiar até mesmo às vezes a autoridade do proprietário. Então entra por esse lado aí, essa parte da importância comportamental. A gente consegue acalmar esse paciente, né, reduzir o metabolismo dele dessa forma. E a forma patológica, que é a maior, né, o nosso interesse principal, seria evitar câncer de mama nas cadelas, evitar hiperplasia prostática nos machos. Deixa eu ver, estou esquecendo algum. Piometra nas cadelas, exatamente. É isso? Opa! Ai, agora não consigo voltar. No meio. Tem que apertar. Então, gente, agora eu vou fazer uma pergunta para a doutora Tamires e aí o doutor Estênio responde depois também, se ele achar que acha que eles têm uma opinião divergente aí. Qual é a melhor idade para se fazer a castração? Antes do cio, depois do cio? E os machos, qual seria a idade correta, já que o macho não tem cio? Então, aí que vem a
aquele negócio de cada veterinário tem um pensamento, uma visão, né? Então, hoje em dia, tem veterinários que optam por castrar fêmeas antes do primeiro cio, visando aí principalmente tumor de mama, né? Porque a gente sabe que a cada cio que a fêmea tem, aumenta a chance dela ter tumor de mama, né? Para macho, o macho tem uma idade assim, a partir dos 6, 7 meses, a gente costuma indicar. Normalmente as pessoas esperam um pouquinho mais para castrar o macho, só que aí tem aquela questão que quando ele começa a entrar na puberdade, fase adulta, ele começa a querer demarcar o território. Então o proprietário vem já querendo castrar porque tá fazendo xixi no sofá, tá fazendo xixi em lugares que ele nunca fez, e isso acaba sendo um problema para os proprietários, né? E aí também tem a outra linha de veterinários que optam por castrar a fêmea depois do primeiro cio, né? E aí tem aí o Estênio, ele é um dos veterinários que opta por castrar depois do primeiro cio. Mas é aquela coisa, a gente lida com indivíduos, né? Então, assim, tem animais que a gente vai indicar castrar, sim, depois do primeiro cio, algumas raças específicas, e em outros casos, não. A gente pode castrar antes do primeiro cio. Mas é o que o Estênio estava falando, a gente evita uma série de doenças fazendo a castração. Então, tumor de mama nas fêmeas, piometra, que é infecção de útero, é uma doença extremamente grave. A fêmea com piometra, a infecção fica localizada no útero. Então, assim, não tem medicamento, não tem nada que a gente pode fazer. É uma cirurgia de emergência com os riscos bem elevados, né? Então, para evitar isso, a gente faz a castração, né? Se quiser falar. A gente aborda agora a parte da cirurgia pediátrica. Então, se você quiser colocar o seu ponto de vista em relação à castração, falar o seu ponto de vista, que é um pouco diferente do da Tami, né? Justamente pra gente mostrar que cada veterinário vai ter aí uma opinião diferente. Nem todos vão ter a mesma opinião e quem tá certo. Não é uma regra, né? Não é uma regra. Não é uma regra. Bom, então vamos lá. A minha opinião, na verdade, o que a gente diverge é por conta de que, óbvio, tem problemas que a gente soluciona com a castração, e principalmente a castração precoce. O que eu quero dizer precoce seriam pacientes pediátricos. E aí essa parte pediátrica, ela está dentro de uma faixa etária de até os seus 6 meses. Mas quando a gente dá 6 meses, ela não é uma data absoluta, né? Um tempo absoluto, porque vai depender muito, no caso dos cães principalmente, que tem uma discordância muito grande de porte, né? Então, um cão de porte gigante, ele entra em cio na puberdade mais cedo, de forma mais precoce do que os animais de porte pequeno. Mas a gente dá esse parâmetro, essa média dos 6 meses, tá? Até depois dos 6 meses, o paciente ainda pode ser considerado pediátrico, mas com 4, 5 meses, ele está terminando a maturação de alguns órgãos ainda. Um dos exemplos seria o fígado, tá? E aí depois eu entro em mais detalhes em relação a isso quando a gente estiver falando de medicação, de protocolo. Voltando para a nossa área aqui da discordância, então é o seguinte: quando eu castro um animal dentro dessa faixa etária antes do primeiro cio, hoje em dia já tem bastante artigo, tá? E o que eu digo é assim, artigo científico indexado, não é qualquer publicação de revista, tá? De jornal qualquer, fonte confiável. Que esses animais eles podem apresentar várias comorbidades, várias patologias diante da falta da maturação hormonal, tá? Que vem através da testosterona, porque a fêmea também produz testosterona, não é só o estrogênio. E aí o que acontece? Quando a gente castra muito precocemente, eu posso fazer alguns apontamentos aqui geral. Os animais podem ter infantilismo da parte dos órgãos das genitárias, né?
Então, em algumas situações, o animal ele pode formar algum cálculo, alguma pedra, isso pensando até no gato macho, tá? E normalmente, se fosse um gato inteiro, essa uretra não seria tão estreita e ele poderia passar, o cálculo poderia passar tranquilamente. E num animal que foi castrado muito precoce, ele vai fazer esse plug aí e vai ter a obstrução uretral. Então, muitas das vezes a gente acaba entrando em cirurgia. A manipulação de uma vulva muito pequena também na hora de sondar e tudo mais. Sem contar que, às vezes, animais que tenham problema de pele, a vulva é muito pequena, algumas raças tendem a crescer mais a pele, pode fazer dermatite, entre outras coisinhas assim mais superficiais. E a gente pode tem trabalhos com outras coisas até mais sérias, que seria a parte de tumoral, né? Então tem um trabalho que relata que foi inclusive desenvolvido em 14 anos essa pesquisa, e eles encontraram uma casuística 2 vezes maiores para alguns tipos de tumores nesses animais castrados precocemente. Linfoma, mastocitoma, hemangiosarcoma e osteosarcoma, tá? Em algumas raças, as raças de porte grande ou gigante, que sejam puros, tá? Animais puros dessas raças, eles podem desenvolver instabilidade ou problema que a gente costuma falar da articulação coxo-femoral, né? Ou a instabilidade do quadril. Então tem umas perguntas, Stênio, que já estão... A Cris fez uma pergunta, até falou pra Tami, no caso da Bombom, que ela tem displasia, já foi detectado, então ela já teve o primeiro cio, vai ser castrada agora. No caso dela, tem uma outra que a Aparecida está perguntando, ela falou que a Bulldog dela foi castrada com 6 meses, é o tempo inglês correto? Então, pois foi o que ele tava falando. Agora a Tamiris responde o que ela acha. Bulldog inglês. Cada caso é um caso, na verdade, né? Então, assim, que nem no caso da Bombom, ela já foi diagnosticada com a displasia. Bombom é uma Bulldog inglesa. É uma Bulldog inglesa que foi diagnosticada com a displasia coxofemoral, e aí, nesse caso especificamente, a gente acaba optando por esperar o primeiro cio para, né, realmente ter a maturação óssea e isso aí não se agravar fazendo a castração antes do primeiro cio, né? Aí no caso da sua cachorrinha que foi castrada com 6 meses, não é uma coisa que, ai meu Deus, castrei, fiz, né, errado, não. Né? Talvez no caso da sua cachorrinha, o veterinário que atendeu, que fez a cirurgia, achou que era válido castrar com 6 meses, e tudo bem. Então, cada caso é um caso, né? Então a gente tem que olhar o animal e ver, não, esse animal, tudo bem a gente castrar agora, ou não, esse animal não, vamos esperar um pouquinho. A recomendação é, pelo menos com 6 meses, né? Antes disso acaba sendo muito cedo. Então, castrar com 3, 4 meses, 5 meses é o limite mínimo, assim, com 5 meses. 6 meses seria o ideal. Antes disso, a gente acaba optando por não fazer a castração, porque realmente é muito cedo, né? Animal muito jovem, aí isso pode acabar prejudicando mais pra frente esse animal. E aí é onde entra, né? Você vê, a gente tem essa discordância Da idade. métodos de trabalho em relação à idade, porém, cada caso, quando a gente fala de veterinária, é uma ciência biológica, nunca 2 mais 2 é 4, tá? Então, cada caso a gente tem que avaliar de forma individual. Então, se o teu veterinário que acompanha o animal, que sabe da raça dele, ele é o melhor para falar, tá? Então, é óbvio, procurem profissionais qualificados, tá? Se ele falar, tá correto, porque ele conhece o histórico. Infelizmente, a gente não tem o certo ou errado, tá? Não tá de forma nenhuma errado, nenhum protocolo, nenhum outro. Vai muito da necessidade do paciente de forma individual.
Legal. Pessoal. Então, para vocês verem como, quando vocês perguntam para nós se é certo, quanto tempo faz castração, não faz, a gente sempre teve essa opinião de castrar antes dos 6 meses, de fazer antes do primeiro cio, porque a gente acha que o cão tem menos dosagem hormonal. Que nem enfim. Aparecida aqui, ó. A veterinária. Queria castrar com 4 meses, ela não quis e castrou com 7. Tudo bem, Então, beleza. Mas eu acho que Sem foi o bom problema. senso aí, né? Você achou que... É que eu o doutor também Estênio falou, acho isso aí. muito cedo. Se o veterinário acompanha, 2 meses, 3 Sabe meses. do Tem histórico, caninhas que já trazem o cão castrado. Eu acho muito complicado o cão já vir castrado. Ele não desenvolveu nada ainda da parte óssea. Isso é muito complicado. Mas, né, cada um tem que seguir aí o seu veterinário e ver o que ele acha melhor. perfeitamente. Tá? Então aqui, vou fazer uma pergunta para a Tami. Quais são os riscos que um cão pode ter fazendo a cirurgia de castração, tá? Aí a Tami pode responder a parte cirúrgica e o Stênio pode responder aí a parte anestésica. Então, da parte cirúrgica, tem risco, mas assim, é muito pequeno, né? O pior, assim, o risco maior acaba sendo mais da anestesia. Porque na anestesia que vão os fármacos, que vão, assim, o animal pode ter às vezes alguma reação. Então, da cirurgia em si, eu vou dizer que se o profissional, assim, for um profissional qualificado, com pós-graduação ou então uma residência, é praticamente zero o risco, né? A não ser que abra e tenha alguma anomalia, mas se tiver tudo certinho, os riscos praticamente não existem, tá? Então é mais a parte da anestesia que tem um risco maior. Ai, vamos lá, parte esperada, né? Vou começar, eu ia me defender, mas ela já deu a introdução. E o que eu quero dizer, reforçar é isso. O risco, ele vai existir desde que seja um profissional pouco habilitado, tá? Então, a doutora Tamires acabou de falar aqui que é um risco próximo do zero, mas para ela, né? Para profissionais qualificados, que tenham experiência no que estão fazendo, que quando se depara com alguma situação adversa, consegue ter calma para atuar e trabalhar de forma tranquila, que seja a melhor para estabilizar e o animal continuar com a sua saúde intacta, tá? E aí, quando a gente fala do risco anestésico, o risco anestésico ele existe, sempre vai existir, porque a gente não tem como prever muitas coisas que podem acontecer. Infelizmente a gente não tem um teste prévio para os fármacos que a gente vai usar, para saber se esse animal vai ter alguma reação anafilática, para ver se é compatível ou não. É muito importante que a gente peça os exames, sempre. Então, existem exames básicos que devem ser realizados todas as vezes. Esses exames eles vão isentar a gente dos riscos, né? O paciente, nós como profissionais ali que estamos cuidando da vida daquele paciente naquele momento? Não, ele não isenta, tá? Mas ele ajuda muito com que a gente saiba como que é o organismo desse animal, como ele funciona, qual é o tipo de protocolo melhor para ele diante da situação dos órgãos dele, né, da função hepática, renal, e de todos os outros órgãos, obviamente, cardíaca, pulmonar. Então, assim, é muito importante que ele faça o exame clínico, mas que também tenha exames laboratoriais junto, tá? Diante deles, eu consigo nortear se vai ser um procedimento mais arriscado, menos arriscado. Um animal rígido e com os exames perfeitos,
muito raramente vai acontecer. Então o risco também é muito baixo, muito baixo. Tornando de novo a dizer que tem que ter um profissional que está qualificado para isso, tá? Porém, se o animal é um cardiopata, ele é um cardiopata, mas faz o tratamento, tá compensado. Ok, a gente pode entrar nesse procedimento já sabendo o que esperar, com um protocolo anestésico adequado, eu consigo também fazer um risco bem baixo. Porém, ainda assim, é uma graduação, uma porcentagem maior do que o do animal rígido. E aí, poderia ser várias coisas. Então, um alerta que eu faço, quando for fazer o procedimento cirúrgico no teu animal, seja qualquer um que for, né? Seja castração, seja qualquer coisa. O ideal é que você converse com os profissionais da clínica que você escolheu, né? Da sua preferência, ou aquele profissional que a gente pode dizer que é o profissional da família, que já te acompanha e tal. Ele é o que vai dar o melhor parâmetro para você, tá? Então, assim, conversa, faça os exames, veja qual é o melhor protocolo, a melhor condição do seu animal. Não deixe de lembrar ou de falar, ele tem diabetes, ele tem cardiopatia, hepato, que seja um problema de pele, se ele toma medicação ou se ele só está tomando algum antibiótico para pele. Tudo isso é muito importante para a gente numa consulta pré. Infelizmente, a nossa rotina hoje não permite com que a gente... quando eu digo a gente, com que os anestesistas tenham um contato tão próximo com o tutor, tá? Muitas das vezes ele vai passar com o clínico ou com o cirurgião, no caso lá da clínica que a Tamires trabalha, e ela faz os exames, ela faz o direcionamento. Nós temos uma sintonia, uma sincronicidade, como a gente já veio da faculdade, de residência e continua atuando junto. A gente sempre está discutindo, sempre está trocando bola e falando, olha, o que é importante, o que não é, por que você pediu isso, por que não pediu? Então esse bate-bola que a gente faz com que a gente confie mais, fique mais seguro com o trabalho um do outro. Então eu tenho confiança total de que o animal que ela me chamou, ela já analisou os exames, e se tiver alguma intercorrência, alguma coisa, aí ela vai me enviar, a gente vai conversar previamente, porque eu não consigo ter esse contato. O certo seria, e aí quando você levar o animal, tenta conversar com o profissional. É importante isso. Nem que seja uma conversa rápida, mas aí eu posso fazer algumas perguntas para saber qual é o padrão do teu animal, qual é a rotina, sabe? Se ele está muito agitado, mas ele é agitado ou é naquele ambiente? Isso tudo muda meu protocolo. E, óbvio, quanto mais intimidade a gente tem com o paciente ou com essas informações, ajuda muito o nosso trabalho e a segurança aí para o paciente. Tem uma pergunta aqui, ó, da doutora Fúvia Médici. Deve ser médica, mas de quais os cuidados com os cães após a castração? Aí acho que é mais para Tami, né? Mas o Stênio também pode responder. Quais os cuidados que a gente tem que ter depois que o animal foi castrado? O cão, o gato? Eu acho que essa pergunta a gente podia responder mais pro final, pra gente dar uma sequência. Pode ser, então. Então aqui, deixa eu ver qual que era a pergunta que eu ia fazer. O tipo de anestesia, Stênio. A gente sabe que as anestesias, por serem os motivos maiores de risco, justamente, como a Tami falou, anestesia. Antigamente só existia anestesias injetáveis. Isso causava uma série de problemas. Muitos cães têm parada cardíaca, enfim. E hoje, as anestesias que são mais indicadas são as inalatórias. Mas muitas vezes a gente vê aí alguns proprietários que não querem dar essa anestesia. É muito caro, porque é uma anestesia importada. Então eu queria que o Stênio respondesse por que a inalatória, qual é a diferença e o que pode acontecer quando usa-se uma anestesia injetável
e o que não acontece quando usa a inalatória. Então vamos lá. Eu tô adorando, porque eu adoro falar muito e vocês já viram que a prolixidade aqui domina. Por isso que a nossa dupla dá certo, porque a Tamires gosta de ficar quieta e eu disparo aí. Mas vamos lá. É uma pergunta, uma ótima pergunta isso. Então o que acontece? Existe protocolos e protocolos. Tem muito mais protocolos possíveis do que, por exemplo, os que eu uso, tá? Mas eu vou partir para o começo. Então, é seguro o protocolo injetável? Olha, ele é um bom protocolo. Não é melhor que a anestesia inalatória, tá? Mas ele é um ótimo protocolo. Desde que, aí é que vem o porém, desde que ele seja executado com um profissional anestesista do lado, tá? Então, quando tem um profissional do lado, ele vai estar monitorado o tempo todo. Então, qualquer intercorrência que ele venha a ter, uma baixa de pressão, uma baixa cardíaca, ele aumentou, subiu, ficou hipotenso, não, tudo isso, o anestesista estando do lado e vendo isso, ele consegue corrigir com outros fármacos. Então, dessa forma, com o anestesista e tudo mais, ela se torna um protocolo viável, sim. Não é completo. Quando eu digo que não é completo, é porque normalmente se usam 2 fármacos. E desses 2 fármacos usados, eles normalmente, um deles até tem um pouquinho de analgesia, mas ele é bem baixo, pensando em todas as frentes de dor que esse paciente possa ter de acordo com o procedimento realizado. Esses anestésicos normalmente eles duram um curto tempo, então assim, seria para procedimentos ambulatoriais. Eu vou tirar, cachorro se cortou, chegou na clínica, talvez não precise de um anestesista lá. A Tamires pode realizar muito bem esse protocolo, esse animal vai ficar durante 20 ou 30 minutos sob o efeito desses fármacos. Só que aí o que acontece? A doutora Tamires é cirurgiã, mas ela escuta muito as coisas do anestesista, tá? Então essa troca existe muito grande. Ela com certeza vai fazer também uma analgesia nesse animal, tá? Mesmo que não tenha a importância, não seja uma coisa tão intensa, que ela não venha a monitorar, mesmo assim ela ainda vai auscultar ele, eventualmente, vai acompanhar a respiração dele nesses protocolos. Se ela tivesse que desenvolver a cirurgia intracavitária, que seja uma castração de fêmea, coisas que demandam mais atenção e habilidade dela para focar ali, ela já não consegue dar tanta atenção para essa parte vital do animal, tá? E aí que entra a importância. Então, o anestesista estando ali, ele precisa estar monitorando, ele precisa fazer outros fármacos analgésicos para complementar essa cirurgia, às vezes um anestésico local, muitas das vezes, tá? Então, assim, desta forma, esse protocolo ele se torna um protocolo viável, tá? Pensando que é um procedimento mais extenso, a gente não entra com essa medicação injetável, tá? Porque cada vez que você tem que reaplicar esse fármaco, imagina, se o procedimento vai demorar 1 hora e você tem que fazer 2 ou 3 reaplicações porque o estímulo de dor está intenso, esse animal ele vai liberar vários mediadores de estresse ou catecolaminas, né? Então vai liberar dopamina, adrenalina, isso tudo vai fazer com que ele superficialize o plano anestésico mais rápido. Então ele pode começar a se mexer, e aí numa dessas vezes o cirurgião que arrisca fazer sozinho, ele começa a ficar preocupado e começa a correr com o procedimento. Então tem isso.
Na anestesia inalatória, ela não tem um limite de tempo. Então, por que eu digo isso? Isso tirando todas as outras medicações, que quando a gente fala em inalatória, é importante frisar que não é só um gás. Eu não coloco uma máscara no paciente e ele vai dormir. Existe também outros fármacos que a gente vai injetar no paciente. Só que são fármacos de ação mais branda, não é de anestesia, e sim sedativos ou tranquilizantes, que vão acabar reduzindo a dose, o requerimento dos outros anestésicos mais potentes. Então, num primeiro momento, eu vou chegar e vou fazer uma aplicação dessa medicação intramuscular também. Mas a anestesia ainda assim é inalatória. E aí eu vou precisar, para conseguir entubar esse animal, porque é muito importante que esse animal esteja entubado durante o transcirúrgico, para que eu tenha um maior controle da situação como um todo, eu vou ter que fazer uma medicação intravenosa, que é um anestésico geral também, mas é um anestésico de indução, que tem um efeito muito curto, porém tem que ter uma cautela ali, um cuidado para não pesar a mão, né? Não estou dizendo que quando ele é mais simples não tem risco, né? Mas enfim, feito dessa forma, aí você entuba e mantém na anestesia inalatória. A anestesia inalatória é o que vai manter todo o transcirúrgico. Nesse transcirúrgico, ele pode ficar mais meia hora, como ele pode ficar 5 horas, ou, se depender, até mais. Este anestésico inalado, ele não vai ter uma metabolização hepática. Na verdade, o anestésico que a gente usa, ele tem 0,02% dele, que é o isoflurano, né? Ele tem uma metabolização hepática. Mas quando eu fecho a vaporização dele, em torno, descrito em bula, em torno de uns 5 minutos, esse animal respirando numa taxa de 10 a 20 movimentos por minuto, ele começa a superficializar. Então ele expele esse gás da mesma forma com que ele entrou no organismo, por via respiratória, via pulmonar. Então seria mais arriscado se esse paciente tivesse algum problema respiratório ou circulatório. Mas ainda assim a anestesia inalatória se torna mais seguro por conta desse fator. Eu acho que de certa forma é isso. Beleza, doutor. É isso aí, garoto. Então, a Cris está perguntando aqui também a mesma coisa sobre os cuidados pós-castração. Vovó Prior. O Bombom vai castrar daqui a uma semana, mais ou menos, uma semana e meia. Mas, Cris, eles vão responder isso no final. A gente vai seguir uma sequência, aí no fim eles vão responder como que é. Acho que tem a sua irmã também perguntou a mesma coisa. Então, no final, eles vão responder. Então, eu queria perguntar para a doutora Tamires quais são as diferenças entre a castração do macho e da fêmea. A gente sabe que a castração da fêmea é mais incisiva, o corte é um pouquinho maior. Às vezes, se a fêmea já é um pouquinho mais velha, é uma operação um pouquinho mais complicada. E a do macho é uma coisa mais simples. Então, eu queria que a doutora Tamires explicasse aí a diferença das duas castrações. Então, no macho, é uma cirurgia mais simples, é superficial, digamos assim, é só pele. A gente faz uma incisão na pele e tira os testículos, né? Não é que nem no homem, às vezes tem a vasectomia. Na verdade, antigamente fazia também no cachorro, mas hoje em dia a castração é a remoção dos testículos, né? E na fêmea a gente tira útero e ovário, né? Porque é no ovário que vai ter a produção hormonal, então assim, tem que tirar útero e ovário, né? É uma cirurgia mais incisiva, tem que abrir cavidade, né? Então, normalmente cachorrinho pequeno, gata, é mais rápido, é mais fácil, né? A musculatura é mais fininha, então não precisa ficar tracionando muito. Em cães maiores tem uma dificuldade um pouquinho maior, mas é tranquilo também, né? Mas assim, posso até colocar aí na pergunta, né, da irmã do Stênio e da Cris, já falar do pós-operatório.
O pós-operatório de macho é super tranquilo, né? A gente não indica ficar pulando, brincando muito nos primeiros dias, porque é só pele, né? Mas depois pode fazer caminhada normal. A fêmea, aí tem que ter um pouquinho mais de restrição, porque como a gente abre a musculatura ela demora um pouquinho mais para cicatrizar. Então, se no dia seguinte a fêmea já sair pulando, brincando, o risco de abrir, né, os pontos internos é muito grande. Então, o ideal é que a fêmea fique no mínimo 15 dias, né, em repouso. Então, seria caminhadas leves, né, passeio leve, às vezes só para fazer um xixi, um cocô, mas evitar ficar brincando muito. Então, pulando na cama, pulando no sofá, brincar, pular demais, o ideal é que isso não aconteça, né? Os pontos da pele, aí é de 10 a 15 dias também, né? Normalmente, se a pessoa limpar direitinho, fazer o que a gente fala, passar o sprayzinho antisséptico e tudo mais, com 10 dias a gente já consegue tirar, né? Às vezes precisa aí de um período um pouquinho maior, né? Mas assim, fêmea tem esse cuidado aí um pouquinho maior por conta dos pontos internos. Doutor Estênio quer falar alguma coisa? Eu acho que eu faria um adendozinho aí, só para explicar o contexto que a Tamires abordou, que antigamente fazia vasectomia e hoje o protocolo é retirar o testículo. E só explicar que isso é feito pensando exatamente porque a gente não quer evitar só a reprodução, a gente também quer, em muitos dos casos, evitar o comportamento agressivo de alguns machos, né? Que é por conta dessa testosterona, né, mais alta. Então, retirando o testículo, que é o principal órgão de produção desse hormônio, né, a gente consegue fazer essa alteração. Ok. Beleza, doutores. Aqui. Eita. Ela tá apanhando aqui. Tá apanhando. Tá com 65 anos, mas tudo fica bem. quieto. Sem problemas. Deixa eu ver aqui. A Gabi tá fazendo uma pergunta aqui, deixa eu ver. Gabi Ricardo, deve ser amigo deles. Que saudade, amigos. Somos colegas de turma na faculdade. Parabéns, doutor Estênio e doutora Tamires, vocês arrasam. Gabi Ricardo. Amiguinhos, Obrigado, Gabi, da nossa turma. amiguinhos de faculdade. Gratidão, doutora Gabi. É isso aí. Saudades. A recuperação a Tami já falou. As medicações do pós-cirúrgico. Quais são as medicações que a gente deve usar, né? Eu sei que existem algumas medicações aí que são que podem ser aplicadas logo depois da cirurgia, né? Que seriam aqueles antibióticos que é dose única, são um pouquinho mais caros, mas livram aí o tutor de ter que ficar dando um monte de remédio. E existe a medicação que é mais todo dia, 10 dias, aquela medicação que tem que ser dada depois de um pós-cirúrgico. Tá? Então aí o doutor Estênio e a doutora Tamires vão falar sobre as medicações que podem ser usadas depois da cirurgia e como que elas devem ser ministradas aí. Peraí, que eu ainda estou apanhando. É nova, A gente 65 vai, anos. fica quieta, tá Se louco. tiver 99 anos, Mas aí que fica besta. tranquila. Aí ela não vai. Ela não é general, se vira. Você tá pondo olho gordo no negócio. Se vira. Que Aí, droga, agora foi. tá vendo as flechinhas assim, Fica ó. aqui. Põe o óculos. Bom, a doutora Tamires vai dar um enfoque maior agora, mas num pós-imediato, o paciente ainda na mesa, tá? Normalmente o anestesista acaba se encarregando disso, então a gente isso em comum acordo, né, com o cirurgião e de acordo com o protocolo realizado ali naquele procedimento, então a gente sempre encerra a corda do animal já com as medicações aplicadas. Então no mesmo dia que o animal acordou, a única medicação que ele precisa retomar são os analgésicos, tá?
Anti-inflamatório ou antibiótico seria o começo no outro dia. No transcirúrgico, então, finalzinho da cirurgia, paciente despertando, eu vou fazer a aplicação do anti-inflamatório, seja ele esteroidal ou não esteroidal, tá? A gente faz a escolha de acordo com o paciente, com outras comorbidades já existentes, entre um desses dois. O antibiótico também a gente acaba definindo e decidindo de acordo com o tipo do paciente, se ele já faz algum tratamento, se ele tem algum probleminha de pele que a gente consiga já usar o mesmo fármaco, ou se não, é só uma coisa para que a gente consiga precaver uma infecção pós-cirúrgica. E aí, tipo, da parte que eu gosto mesmo, são a parte analgésica, tá? São os analgésicos. Então, o paciente já sai naquele primeiro momento com uma analgesia bem potente, tá? No transcirúrgico, quanto maior é a manipulação ou mais invasivo é o procedimento, melhor a analgesia realizada. Quando eu falo melhor analgesia, são analgésicos mais potentes ou a combinação de mais analgésicos para que eu consiga pegar uma frente maior aí de receptores, que eu consiga um melhor efeito analgésico. Normalmente isso inclui dipirona e um opioide, né? No caso de machos, um tramadol. No caso de fêmea, pode ser uma morfina ou uma metadona. Isso, obviamente, tudo tem que ser ponderado, as doses, tá? Eu só estou falando dos fármacos e não vou entrar no mérito de dose. Mas algumas vezes a gente pode fazer também uso de um antiemético, que ele tem uma ação muito boa, não só como, para quem não sabe, antiemético é para evitar o vômito, né? Para diminuir aquela sensação de enjoo no paciente. Tem um deles que, infelizmente, é bem caro, mas a gente acaba fazendo uso dele porque ele funciona muito bem como analgésico também. Ou a gente usa outra linha, outra frente de antiemético, tá? Em alguns pacientes, a gente pode até retomar alguma coisa aí da glicemia, né? De acordo com alguma comorbidade, ou idade, ou tempo de jejum que foi feito nesse animal. Então ele já sai para casa mais tranquilo em relação a isso. E, obviamente, aqui a preocupação principal dos proprietários quando chega para a cirurgia é que ele já está há muito tempo em jejum. Então calmem, fiquem calmos, porque calmem não existe, né? Se acalmem, porque entrando em cirurgia eu vou corrigir a glicemia se tiver baixa, e ele vai ter a correção do fluido endovenoso. Então isso é corrigido e vai estar ali acompanhado. Ele sai para casa perfeito. Agora eu passo a palavra para a doutora Tamires. Bom, para casa a gente costuma passar antibiótico, analgésico também, anti-inflamatório. Existem os antibióticos orais, né? E existe o antibiótico injetável, né? Tem um antibiótico que dura 15 dias, porém ele tem um valor bem mais alto, né? Então, assim, às vezes para um paciente que é muito pesado, então 10, 20, 30 quilos, não é tão viável, né? Por conta do valor. É um antibiótico muito bom, né? Ajuda aí, às vezes a pessoa tem dificuldade de dar medicação e o antibiótico é uma das medicações mais importantes no pós-operatório, né? Apesar da gente fazer tudo, higienizar, os materiais são esterilizados, mas querendo ou não, existe aí o risco, né? Então a gente entra com o antibiótico para isso não acontecer, tá? Então o antibiótico, o oral, a gente costuma passar de 7 a 10 dias. Analgesia, dependendo aí, 3 a 5 dias, e o anti-inflamatório também de 3 a 5 dias, né? Aí vai depender se é macho ou fêmea. Macho, normalmente a gente reduz um pouquinho, né? O analgésico, o anti-inflamatório, a gente faz menos dias, mas o antibiótico é sempre pelo menos 7 dias que a gente tem que fazer, né? Não tem jeito. Pensando, né, na parte de resistência sim, medicamentosa.
Então essas são as medicações, né? Eu acabo optando em fazer já saindo da cirurgia, como o Stênio falou, a gente já faz todas as medicações para o proprietário não ter problema de fazer em casa. Normalmente ele volta mais enjoado, então mesmo fazendo as medicações certinhas, às vezes o proprietário pode ter problema, né? Então aqueles animais que tem que dar algum pitisquinho para o animal comer, né? Tomar a medicação. Se a gente não fizer logo no pós-operatório, a pessoa tiver que fazer em casa, pode ter, né? A pessoa pode ter dificuldade, aí vai deixar de fazer. Aí se fizer a medicação, o animal tá com o estômago vazio, isso aí pode prejudicar também. Então, no nosso protocolo a gente acaba fazendo tudo, antibiótico, analgésico, anti-inflamatório, já saindo da cirurgia, para a pessoa só fazer as medicações novamente, ou mais no final do dia, ou só no dia seguinte. Ok. Vamos lá. 10-0 para o celular. Boa, aleluia! Muito bem. Então, aí pessoal, agora se vocês quiserem perguntar alguma coisa... Opa! Ah, Essa foi boa, hein? a sintonia tá tanta. Hoje nós estamos aqui meio atrapalhados, né? A gente tá grudado assim, né? Eita, seu Flávio. Então, e aí é o seguinte, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para eles aqui sobre cirurgia, alguma outra pergunta que vocês queiram fazer, alguma coisa que vocês têm aí, alguma dúvida, então podem perguntar. Aproveitem que os doutores estão aqui tem hoje. Tem a pergunta, peraí. Deixa eu clicar aqui só um minutinho. Aonde? Quem perguntou? Ah! Da Bulldog em A inglês. Aparecida falou, a minha Bulldog inglês é terrível. Não para um minuto, falaram que depois da castração ela melhora. Não, mas aí já é outra Não, coisa. peraí. Não, tá dentro do tema. Ela vai melhorar, segundo a psicologia canina, né? Aí agora a gente vai falar um pouco da psicologia, né? Vai tirar, sem ser a parte veterinária. A castração vai diminuir muito a ansiedade, a frustração. O que mais pesa no caso do comportamento em relação à castração é a frustração, dos machos principalmente. Por que eles melhoram o comportamento? Porque machos castrados não têm aquela ansiedade para cruzar o tempo todo, não ficam com aquele pensamento o tempo todo só em cruzar. E esse comportamento causa muitas vezes até a agressividade. Então, cães castrados acabam ficando menos ansiosos, menos frustrados, e isso melhora o comportamento. Não é que você tem um cão que é terrível, você vai castrar e ele vai ficar assim uma luva. Não é bem assim que funciona, né? Vocês já sabem como é que é o negócio. Depende mais dos humanos do que do próprio cão. Mas a castração, no conjunto da obra, vai ajudar muito a melhorar o comportamento. Então a gente sempre indica a castração. Mesmo quando as pessoas... Ah, não, mas eu sou contra. Ah, mas eu acho que não. O que acontece em relação à castração? Quando os cães estão... Porque já tem gente que falou pra nós assim, isso não é natural castrar. É verdade, não seria natural. Se o seu cão estivesse na natureza, ele estaria cruzando a cada 6 meses, porque as fêmeas entram no cio a cada 6 meses. Aí seria super natural. Ele seria um cão que teria problema de comportamento? Não, porque ele estaria cruzando, ele não estaria frustrado. Agora, se você tem um cão doméstico que não cruza, que fica o tempo todo ansioso, e aí você não castra, isso não é natural. Quando você castra, acaba essa ansiedade. Até porque hoje as pessoas não têm interesse em ficar cruzando os cães. Você vai querer uma cruza, uma ninhada na sua casa. Ninguém quer ter um monte de filhotes para cuidar. É complicado, é uma responsabilidade. E fora isso, eu já falei isso em outras lives, não é só pelo fato do cão estar tendo uma ninhada. Para quem você vai dar esses cães, ou vender, ou seja lá o que for? A gente nunca sabe quem são as pessoas que vão pegar. Muitas pessoas não têm responsabilidade. Aí pega o cachorro porque é bonitinho, porque é peludinho. Aí ela acha que ele faz muito cocô, muito Tem xixi. uma pergunta para os doutores entendeu? aí, olha. Então é a isso. Nala Bulldog Eu quero inglês. falar sobre isso também. Tá, doutores Nesse mesmo tema. Ok. Ó, tem Deixa a eu só pergunta ver para aqui, ó. vocês. A castração em Bulldog inglês é tranquila ou por conta da respiração, o quê? E porte é mais preocupante. É festa dos Bulldogs aqui, viu, doutores? Aqui todo... Bulldog inglês. Por conta da Bombom, tá cheio de Bulldog inglês aqui, ó. Eu vou virar a câmera pro doutor Stênio e a doutora Thaís responder.
em relação ao Bulldog inglês, e o doutor Estênio quer falar um pouco a respeito também do comportamento. Vou retomar aí um pouquinho do comportamento. O que às vezes a gente fala para o proprietário, né? É que vai melhorar. Ele, de fato, ele melhora. O animal, ele deixa de ser tão ansioso. Ele acalma, de fato. Porém, uma das questões que o proprietário normalmente nos questionam é assim: eu quero castrar porque ele está mijando na minha casa inteira. Gente, se o cachorro já desenvolveu esse comportamento, vai ser muito difícil castrar e ele mudar, ele parar de fazer. Ele já adquiriu esse comportamento, tá? Ele vai reduzir. É importante que a gente tenha essa consciência de que ele não vai mijar em cada cantinho da casa, porque ele não vai demarcar mais, mas ele ainda assim vai levantar a perna para mijar, tá? Mijar, olha, é o palavreado técnico. Mas enfim, estamos aí para urinar. Eu sou uma pessoa fina, em algum lugar tem uma finesse aqui. Mas isso pensando na demarcação de território, mas outros comportamentos já adquiridos, né? Ele vai reduzir, mas ele não volta, não muda. Esse animal aí chama que o Flávio ia te dar mais para resolver esse problema. Aí vai ter que fazer todo um acompanhamento para que consiga mudar esse padrão que esse animal vem seguindo desde da puberdade dele, tá? Por isso quando castra mais cedo fica mais... Quando castra mais cedo, era esse mais ponto fácil. Mesmo. Ele não chega a adquirir esses hábitos. E também, então ajuda né, em relação a isso. Também se é um cão alfa. Se ele for um cão alfa, ele vai continuar marcando. Aí tem que usar outros métodos aí para corrigir o comportamento. Correto. Doutores, só uma coisa. Vamos... leva de 90 a 120 dias para liberar os hormônios, é isso? Quando castra? Depois que castra. Mas a média? Mais ou menos. Mais ou menos. Tem cachorro que tem mais atividade física, de repente. Uma, porque se o animal é um atleta de ponta, tem aí também uma discussão se é viável castrá-lo ou se é viável mantê-lo inteiro e de repente só fazer uma vasectomia. Tá? Porque pensando que castrou, ele vai reduzir metabolismo, ele vai ficar, talvez vai engordar, né? Então, às vezes esses animais seria interessante manter inteiro. Mas não é a realidade nossa de 99,8% dos proprietários dos cães domiciliados. Então, é difícil prever, mas é um animal que é mais agitado, ele tende a perder a testosterona um pouquinho mais rápido. Mas baixando a testosterona, ele vai mudar alguns comportamentos. Não quer dizer que ele vá ficar tranquilo em 6 meses. Tá? Bom, Pode ser que leve um pouquinho mais de tempo. Tem 2 perguntas do Bulldog, acho que vocês não responderam. A do Bulldog inglês. Ela perguntou se o que ela perguntou que eu já não Se sei. tem risco. Era sobre A castração em Bulldog inglês é tranquila ou por conta da respiração? Ou E o porte é mais preocupante. E aí tem uma outra pergunta aqui parecida. aí se ajunta. Em raças mais musculosas, há alguma diferença no pós-operatório? Então vamos lá. Acho que tem mais diferença na cirurgia do que no pós-operatório. Eu vou começar com a anestesia e aí depois a Tamires vai fazer essa parte da parte cirúrgica. Não, de acordo com o porte, não muda, embora os nossos fármacos, as doses, muitas vezes a gente calcula pelo peso. Então, fora ser um procedimento mais caro, por conta de usar mais fármacos, mais fio, mais insumos, né, de forma geral, não tem muita alteração, tá? Existe, por conta de metabolismo e coisa e tal, mas não é uma coisa que nos preocupa, tá?
E todo braquicefálico, né? Pensando aí no bulldog inglês, bulldog francês, o pug, tá? Todos esses braquicefálicos são os que têm o narizinho achatado. A grande maioria, às vezes entra até o shih tzu, né? O piquinês. A grande maioria dos animais que compõem essa raça, eles ou têm a narina muito fechada, ou tem prolongamento de palato. O palato mole é muito profundo. E aí, quando a gente anestesia que esse palato relaxa, ele não consegue fazer uma respiração eficiente, porque ele não abre a epiglote para o ar entrar. Então, aí é que está o cuidado maior, e por isso ela é indicada para anestesias inalatórias. Porque uma vez que esse animal está entubado, a gente acaba com os problemas que poderiam ocorrer nessas raças. Nas injetáveis, né? Anestesias injetáveis. Exato. Porque tá com o tubo ali, tá controlado, ele tá respirando, que seria o maior problema deles. Existem procedimentos até para corrigir isso, mas de qualquer forma, até para corrigir isso, esses animais vão entrar em anestesia. Então, essa seria o cuidado. Então, esse tipo de animal não tem indicação de fazer outro protocolo. É inalatória. E mesmo que seja aquela modalidade de anestesia total intravenosa, né, a ativa, que é uma modalidade que a gente tem, ela também é entubada, tá? Ela só não usa o anestésico inalatório, mas é entubado, é ventilado, é acompanhado. Exatamente. Não só essas raças, todos que entram nesse procedimento. Só que não é aquele mesmo injetável do intramuscular que a gente tem o conhecimento. Essa é uma modalidade de anestesia, uma técnica pouco difundida ainda, que está começando a ter mais adeptos, né? Está começando a vir mais estudos, tal, e isso vai melhorar. Bom, então da anestesia, essa precaução, esse é o cuidado que a gente tem que ter na relação dos braquicefálicos e de cães maiores. Agora com a doutora Tamires. Na parte da cirurgia tem uma dificuldade um pouco maior, principalmente essas raças, né, Rottweiler, muito grande, tem a musculatura, né, mais firme, e isso dificulta um pouco, né? Num gatinho, que a musculatura é fininha, um cachorrinho pequeno, né, uma raça pequena, eu diria que é mais rápido, né? Numa raça maior, demanda um pouquinho mais, assim, às vezes de técnica. Isso! Força! Para as raças maiores precisa um pouquinho mais de força, às vezes tracionar um pouco mais. Pastor alemão, que tem o ovário que é um pouquinho mais para dentro, né, na cavidade, então isso dificulta um pouco. Mas na maioria dos casos é tranquilo, né? Então é mais rápido fazer num animal menor e num gatinho, e um pouquinho mais demorado. E o bulldog por causa da gordura? Eles têm bastante gordura, né? O bulldog. A gordura é sempre um problema. Então. Mas aí não é uma questão da raça, e sim da idade. Animais que são mais velhos, eles tendem a ter um acúmulo. Por mais que o shape dele, o visual dele seja mais esguio, um cão magro, ainda assim tem um acúmulo de gordura visceral. E aí dificulta na hora de fazer as ligaduras dos órgãos. Sangra bastante, né? Então o recomendado é que o animal tenha o peso ideal, né? Entrar em cirurgia com um animal gordinho é a mesma coisa uma pessoa acima do peso que vai passar por uma cirurgia, existe um risco maior, né? Então, porque gordura sangra, então o recomendado é que o animal seja mais magrinho, né? Isso tanto na cirurgia como na anestesia também, a gordura acaba, né, dificultando e aumentando os riscos. É por isso que eu não vou entrar em cirurgia. Pelo menos eu não pretendo tão cedo. E cães mais velhos, então, um dos problemas seria esse. Nos cães mais velhos, para fazer tanto castração como qualquer outra cirurgia. Mas quando a gente diz mais velho nesse sentido de gordura, a gente se refere assim, mais de 1 ano, pelo menos. Cães até 1 ano, né, não precisaria ser aquela castração pediátrica. Cães até 1 ano, eles ainda têm um nível de gordura bem baixo. Eu
Isso, né? O intracavitário ali, é o visceral. teoria, né? Pode. Mas tem alguns. Tem as aí, exceções, tem é. bastante Então, animal e aí entra a jovem, alimentação, é. né? Que Sim. o pessoal gosta de dar um monte. Ah, então, vocês podiam falar, hoje é castração, mas vamos falar sobre um pouquinho de alimentação? Porque tá cheio de gente quando a gente faz consulta. Ai, por que meu cachorro vai comer ração? Eu queria dar comida pra ele. Ontem mesmo um cliente, ele é médico, inclusive, e aí ele falou que queria dar comida orgânica pro cachorro. Aí, eu não sei, nós falamos, nós não somos veterinários, mas nós falamos, acho que não é o ideal, porque o ideal é a ração que é balanceada, equilibrada. Então, fale um pouco sobre esse assunto. Alimentação. Então, eu tenho até uma amiga que é nutróloga, né, que é a Thaís. Ela faz toda a parte, ela é a nutricionista canina, né? Então, tem muito essa questão de, a pessoa quer dar comida. Não tem problema nenhum você dar comida, porém, você tem que fazer um acompanhamento com o veterinário, que é o nutricionista, o nutrólogo. Porque não dá pra gente fazer da nossa cabeça, dar um monte de arroz, dar um monte de cenoura e esquecer que o cachorro, o gato são carnívoros. Ou então, comidas temperadas pra gente. Exatamente. Né? Então, assim, não tem problema, né? Se você quer optar por dar comida, não tem problema nenhum, mas procure um veterinário especialista, porque aí ele vai fazer toda uma dieta balanceada pelo peso, pela raça. Às vezes, se o animal tem algum problema pré-existente, hepatopata, renal, problema de pele, então não é só, eu quero dar comida, vou fazer o arroz lá e Que é o vou que eles dar. fazem. Porque tem gente que dá arroz e carne, mas aí esquece de tudo. A vida inteira. o resto. Pô, mas A vida toda. Todas O meu as avô vitaminas. tratava os dele com fubá. Então. São outros tempos. São outros Hoje em tempos. dia a gente tem todas as especialidades, né? Então, cirurgia, anestesia, tem nutricionista, tem dermatologista, tem tudo. Oftalmologista, Neuro, tudo, ortopedista. Então, Oncologista. Tem tudo. hoje em dia a gente tá, assim, muito Bem servido bem. de especialidade, né? Então, pode dar, mas procura o veterinário especialista, que aí ele vai te orientar certinho, vai pedir todos os exames, entrar com vitamina. Então, o ideal é sempre procurar o especialista. A gente fala que a ração é balanceada, né? E a comida normal, né, humana, para você balancear de acordo com o que vem já a ração, para filhote com mais cálcio, para cães adultos com menos cálcio e idosos menos ainda, é mais complicado. Sim. Porque a comida humana, você não vai ter como fazer todo esse balanceamento na comida para o cachorro comer aquilo que ele precisa. E outra coisa, ele vai sentir mais fome muito mais rápido. Porque a ração, ela dobra de tamanho no estômago. É isso que a gente sempre fala. Porque as pessoas falam assim, mas é tão pouquinho, mas você tem que sempre pensar que aquilo vai dobrar. E a digestão do cão não é igual à nossa. A nossa digestão é 2 horas, a deles é 4. Então, a alimentação para eles funciona de uma forma muito diferente. E as pessoas tendem sempre a humanizar. Porque coitadinho, só come ração. Mas a ração tem tudo que ele precisa. Não há necessidade de pôr mais nada. Tudo bem, pode pôr carne de vez em quando, cachorro é carnívoro, mas é o que eu falo, cozido só com água, não precisa pôr sal, não precisa pôr nada, né? Sim. Fazendo um adendo aí, a ração, ela é balanceada. A comida, quando bem balanceada, mesmo assim ainda tem eletrólitos, algumas coisas que a gente ainda tem, no caso dessa nossa amiga nutróloga, ela acaba adicionando, né, componentes junto com a comida para que esse animal esteja equilibrado como a ração. Em relação à proporção, a ração a gente tem que pensar que ela é extremamente seca, né? Ela não tem nada de água. E a comida acaba que sacia os olhos da gente, né? Aqueles proprietários que falam, nossa, coloquei um pratão, ele comeu tudo. Mas ela normalmente é cozida. Então, uma porcentagem muito grande daquela quantidade é líquido, né? Isso ajudaria, de repente, alguns animais, né? Renal, que às vezes não faz uma ingestão de água tão boa, no alimento ele já consegue uma quantidade boa. Em relação, eu queria falar, o cliente que perguntou sobre a ração, ele falou que a ração era... Não, ele falou que ele queria dar uma alimentação orgânica.
Exato. Aí é que eu ia entrar. Orgânica. Orgânica não quer dizer que ela seja vegetariana. Sim. Orgânica pode ser que os componentes são iguais, porém produzidos sem De forma agrotóxicos diferente. de forma diferente. Então não tá errado, né? Não é assim, nossa, tá? Não vamos confundir. O cão, ele é onívoro, assim como nós, ele também pode comer vegetais, legumes, tá? O gato, gente, pelo amor de Deus, não é a nossa, não é minha área, não é a da Tamires, mas pelo amor de Deus, gato é carnívoro restrito ou estrito. Não pode deixar de dar carne, fazer seu gato ser vegetariano, você vai matar o gato. Exato. Pode levar um pouquinho mais de tempo, um pouquinho menos, mas você tá matando o teu gato fazendo isso, tá? Você tem os seus pensamentos que ser vegano, seja, não tenho nada contra, né? Apoio, mas o teu gato não é, tá? Ele não fez a escolha, então não faça por ele, porque nós sabemos que ele não vai sobreviver por muito tempo, tá? Ele precisa de proteína animal. E a ração já tem tudo isso. A ração tem tudo isso. Ou a mesma alimentação de forma preparada, com um profissional, ou, né? Eu conheço pessoas que fazem curso ou estudo para saber equilibrar a dieta do seu próprio cão. Então, ok, não tá errado, né? Mas a gente só não pode dar da forma que vier na cabeça. Exato. A Nala Bulldog perguntou se o corte da castração em Bulldog inglês fêmea é muito grande. Não. Depende da idade que você for castrar, mas normalmente 4 pontos, 5 no Depois máximo. que vem o primeiro cio é um pouquinho maior, né? Na verdade não, depende muito do porte, né? Então, se é um animal menor, consequentemente a incisão vai ser menor. Então, um animal pequeno, normalmente 2, 3 pontos. Animal porte médio, 4, 5. Grande, aí aumenta um pouquinho mais. A Bombom vai ser assim, mais ou menos. Ela tá com 27 quilos? 25 e os quebradinhos. Ela tá um porquinho. Ela tá fofinha. Que mais, gente? Tem mais perguntas? Tem aqui. Cachorro pode virar vegano? Ele acabou de falar que não, tá, gente? Acabou de falar. Ela deve ter entrado agora, Gisele magrinha. Ela é magrinha porque ela também deve ser vegana. Então, cachorro e gatos são carnívoros, né? Gato mais que cachorro, mas eles não podem comer só vegetais, tá? Os doutores já explicaram que eles... né? É a mesma coisa para cachorro, né? Sim. Então, Mesma coisa. não pode. Deixa eu ver aqui. O que mais, gente? Perguntem, aproveitem. Gratidão a todos. Deixa eu virar aqui. Nananã. E A nós aqui, valeu. que mais? Vamos lá, perguntem. Entrou agora. Então, ele acabou de falar. Então, Gisele, ele acabou de falar que os gatos não podem comer só vegetais. Que mesmo a gente... Ela falou que ela não é vegana. A gente sendo humano, e muitos humanos são vegetarianos, veganos, etc, etc, acabam querendo que os animais também sejam. Só que eles são carnívoros, animais são caçadores, eles não têm essa mesma mentalidade que nós, e eles precisam da proteína animal, do cálcio, de tudo que a carne tem, né? E mesmo quem é nós, humanos, a gente sabe que os humanos, quando viram veganos, vegetarianos, acabam tendo que suprir isso daí, até com algum tipo de suplemento, porque fica a carne vermelha, apesar de muita gente não comer e tudo mais, ela tem algumas coisas aí que nada consegue muito que substituir. A carne vermelha é muito importante, né? Então, Ela principalmente perguntou pros isso aí porque ela viu um jogador lá de fora, fez isso e pode ser preso. Vocês estão sabendo disso? Estão sabendo disso daí, ó? Ela perguntou isso porque disse que um jogador de fora, de da país Europa, deve ser, ele fez isso e disse que ele pode ser ser preso. preso. Porque o animal deve ter morrido, muito provavelmente, né? Vegano. Se não morreu, se não é gato, é cachorro, ele deve ter feito um desequilíbrio muito grande no organismo desse cão. Então.
Agora, se for gato, pode sim Aí até vai. ter ido a óbito. Aí tem outra pergunta aqui. Posso misturar ração com alimento natural para cachorro? A Nala parece ser a única bulldog inglês que não gosta de comer ração. Não, sabe o que é? É que vocês têm mania. Ai, meu cachorro, eu já falei sobre alimentação, hein, gente? Tem live aí sobre isso. O que acontece? Vocês deixam a ração o tempo todo pro cachorro. O cachorro, ele tem... A alimentação é uma coisa que os cães têm que brigar pela alimentação na natureza. Eles têm que buscar alimentação. É uma coisa escassa, né? A maioria dos animais selvagens, e o cão era um animal selvagem, e eles nascem já brigando pela comida. Se você põe a comida lá o tempo todo, e o cachorro começa a perder o interesse pela comida, e aí ele começa a não querer comer. E aí o humano pega, eu vou pôr carninha, vou pôr franguinho, vou pôr tudo que vier e põe, e cada vez menos o cachorro come. Então experimentem colocar a comida, deixar meia hora e tirar. Não comeu? Então não vai comer mais. Na outra refeição, põe novamente. Por quê? Quando ele perceber que você está tirando a ração, ele começa a comer, porque ele já sabe que você vai tirar. Então, 2 problemas. Deixar a comida o tempo todo desencadeia no cão um desinteresse pela comida. E deixar a comida o tempo todo pode desencadear a agressividade também. Porque aí ele acha que a comida é dele e não entende que a comida é sua e que você dá e que você tira. Ok? Então, não é, vai ver, a Nala deve estar com a comida o tempo todo lá, então ela começa a se desinteressar pela ração. Experimenta começar a tirar, pois deixa meia hora, tira. Pois deixa meia hora, tira. Vai ter uma hora que ela vai comer. Que é diferente dos gatos, os doutores aí podem me falar se eu tô falando alguma bobagem. O gato é muito seletivo com comida. Então o gato morre de fome e não come se ele não gostar da comida. Mas o cachorro não. O cachorro uma hora vai comer, a não ser que ele esteja doente. Então não façam isso. Não Só um deixem parênteses direto. aqui, não é jogador, ele é corredor De Fórmula 1. Não ouvi, não. Esse aí pode ser preso. Ó, ela chega às Também vezes não a fiquei vomitar bique, deve ser bilis. Porque não quer comer. Já troquei pela Royal Canin, mas ela não se anima muito, não. Pode ser que ela tenha algum problema, né? Deixa os doutores aí Deixa eles responder. falarem, tem que procurar um profissional. Nós não doutor. somos veterinários. E aí, doutores, o que pode estar acontecendo com a Nala? Vou falar da outra pergunta, de misturar ração com comida. O problema é que você vai estar dando muito mais calorias para esse animal, consequentemente ele vai engordar. E outra coisa, ele só vai querer comer a ração se tiver alguma coisa. Então o ideal é ou dar só a ração ou dar só a comida, né? Agora, para Nala, pode ser que ela seja um animal extremamente seletivo, né? Então animais que ficam muito tempo em jejum podem sim vomitar bile. Porque esse tempo, né? Às vezes o animal come de noite, vai comer só no outro dia, 1h da tarde. Então tem animal que pode sim vomitar. O ideal é tentar achar uma ração ou até mesmo se for fazer comida para esse animal comer, né? Porque senão ele vai ficar muito tempo em jejum, vomitando toda hora, isso pode causar uma gastrite, não é uma coisa boa. Ela falou que ela é muito seletiva, então procura um veterinário, mais fácil. Né? Tem Ou que ir um nutrólogo, nutricionista, às vezes, né? para montar uma dieta cardápio. balanceada para ela, às vezes a comida seja mais atraente e ele comece a comer, né? Foi o Lewis Hamilton que fez. Luiz isso. Hamilton fez isso, ele pode ser preso. Não sabia. Também não estava sabendo. Vamos pesquisar para saber o que Eu vivo na bolha. Então, eu só sei da minha área aqui, não vejo notícias do mundo. Bom, em relação a misturar, foi bem isso que a doutora Tamires disse. A ração ela é totalmente equilibrada, grama a grama de cada componente, seja proteína, carboidrato, né, enfim, vitaminas, tudo. Quando a gente acrescenta que seja mais carne ou que seja o arroz, nós estamos desequilibrando essa ração. Então, tipo, vai ter algum prejuízo? Não vai ter prejuízo, a não ser ela engordar mais ou, enfim... A comida que você está dando misturada, ela não é mais balanceada, tá? Então você risca aquilo que você vê no saco da ração, porque já não é mais aquilo.
vai ter prejuízo para o cachorro dependendo do que você misturar? Não. Carne, por exemplo? Não. Se o seu bolso comportar fazer a mistura de carne na ração, ok. Mas você tem outros métodos. Hoje em dia a gente tem sachês que você pode estar misturando, que eles também são equilibrados. É óbvio, às vezes de marca diferente, para requisições diferentes, mas você pode fazer esse agrado, tá? Para o cachorro, já que ele já acostumou a comer com alguma coisa. Eu também não sento e como só arroz, eu preciso ter uma outra coisa junto. Ou então você pode até recorrer a essas empresas grandes, né? E procurar sachê, tipo como se fosse um ketchup, um molho tarê, que ele tem um sabor e ele não necessariamente vai desequilibrar a ração, tá? Mas vai ser um incremento ali com um cheirinho, um odor bem atrativo para ficar mais palatável. Talvez você consiga resolver esse problema. E sim, se ela faz isso e chega até a vomitar, com certeza ela é seletiva. Mas aí a gente procura um profissional de preferência da área que vai conseguir fazer um ajuste bem legal com você. Vamos lá. Olá. No final da live, depois quando eu postar, eu vou colocar os contatos, tá? Do Dr. Estênio e da doutora Tamires, se alguém... Importante lembrar que essa live vai ficar no canal do YouTube, né? Vai ficar no YouTube. Isso Eu vou postar no YouTube, provavelmente, ou hoje ou amanhã já vai estar no YouTube, que sempre eu posto no Instagram e no YouTube. Vai tá? ficar aí também Vai todos os contatos. Os arrobas, Tá? né? Então eu vou colocar os contatos, porque aí se alguém tiver interesse em fazer alguma consulta, a doutora Tamires e o doutor Estênio também fazem consultas a domicílio, né? Independente de trabalharem em clínicas. Se vocês precisarem, vacina, todas essas coisas, também eu vou deixar o contato deles para vocês poderem se comunicar. E se alguém quiser fazer castração ou cirurgia, como eles trabalham sempre juntos, qualquer cirurgia que vocês tenham aí alguma dúvida, já fizeram alguma consulta em veterinário, estão aí em dúvida, não sabem bem o que fazer, podem tirar suas dúvidas também com eles. E se optarem por fazer, né, a gente aqui indica. E, gente, pode Com vir certeza. tranquilo. Olha lá, vamos trocar aqui os negócios. Pronto. Aí. Os nossos canais estão abertos para que vocês tirem as dúvidas, entrem em contato com a gente. Já adianto que pode ser que eu demore um pouquinho para responder, mas assim que eu conseguir, eu vou respondendo a todas as questões. E a gente não faz a cirurgia aqui na mesa de casa, tá? Marca com a gente, nós pedimos os exames pré, fazemos a consulta pré, e aí assim que a gente verificar que o animal está apto para passar por qualquer procedimento, nós localizamos um centro cirúrgico que esteja mais fácil, tanto para nós dois quanto para o tutor, tá? Então a gente acaba alugando, né, locando um espaço correto para que a gente faça esses procedimentos. Tá? Então, precisando, a gente fica à disposição aí pelos nossos contatos. Beleza, doutores. Opa! De novo. Até o final eu vou acertar. Então, vários clientes nossos fazem cirurgias com a doutora Tamires e com o doutor Estênio. Muita gente, né? Eles já fizeram vários tipos de cirurgia, não só castração, tumor, objeto estranho. Tem até uma foto, depois eu vou postar pra vocês verem, de supercílio, né? Como é que chama aquela cirurgia de... Blefaroplastia, tem... lifting. É lifting. Olho de cereja. Olho de cereja. Mais conhecido como cherry eye. Isso. Tártaro. Aqueles cães que tem muita pele, né? Ouvido. Até os bulldogs às vezes tem... Shar-Pei tem muito esse problema, né? Como é que chama aquela raça da Mel?
Dog de Bordeaux tem muito também, que eles têm uma pele que fica em cima do olho, aí tem que tirar. Enfim, a Tamires é cirurgiã geral, ela faz todos os tipos de cirurgias, menos ortopedia. E o doutor Estênio Gratidão, vovó Cris, obrigado. trabalha com ela. Ela tá agradecendo Como é que é? aqui que vocês são velhos. Os doutores. Muito obrigado. E os doutores vão vir mais vezes, tá, gente? A gente vai falar de outras cirurgias, a gente vai falar de outros assuntos também que são interessantes, de objeto estranho é um deles, né? Tem muito cachorro que come coisa que não é pra comer. E Vocês depois- poderiam mandar pra gente aí, inclusive, sugestões de temas pros próximos. A gente Boa põe, ideia, a gente isso costuma aí, pôr nos certinho, stories umas muito bem. perguntinhas. Qual o tema? Tal ou tal? E aí o pessoal Ótimo. escolhe. E aí eles vão vir, vamos ver se a gente marca sempre, assim, pelo menos uma vez por mês, para que eles venham tirar as dúvidas das cirurgias, porque tem muita coisa, gente. Tem a medicina veterinária, assim como a humana, tem várias coisas, tem muito assunto, muita dúvida, e a gente percebe que as pessoas têm muita dúvida em relação a essa parte, como nós não somos veterinários, a gente tem que falar isso, né? As pessoas perguntam pra gente que comida dá, o que a gente pode dar, e a gente, baseado no que a gente sabe, do que a Tami fala, né, o Stênio, e a gente sabe algumas coisas, a gente responde baseado no que eles dizem, e outras coisas a gente não fala porque a gente não sabe, ok? E aí, a gente vai, eu vou ver se eu coloco na próxima live algum tema legal que vocês possam achar bacana, e aí a gente faz uma outra live, daqui um mês mais ou menos, repete de novo, e aí vocês vão ter a oportunidade de saber mais coisas sobre temas, não só de cirurgia, eles são, a Tami é cirurgião, o Stênio é anestesista, mas eles são veterinários, são clínicos também. Então, sobre doenças, né? Porque tem uma enormidade de doenças, né? De doenças de filhotes, doenças de cães adultos, de cães idosos, quais são as doenças mais comuns. Então, tem assunto pro ano todo que vem, né? Porque esse aqui já acabou. Que Tá vem, bom? que vem e vai embora. Eu vou colocar os doutores para eles se despedirem e depois Nossa. eu volto pra cá. 19, Pera. uma hora e meia de live. Pera aí. Passa rápido. Pera que eu de novo. Eita! Parabéns, calma. Agora foi. Ei! Bom, mas então já acabou. Uma hora e meia. Uma hora e meia, nem parece. Quem me conhece sabe que Olha só que rápido. se deixar eu fico falando até amanhã. 5 Mas- horas da manhã. Vamos lá. Primeiramente, agradecer a todos vocês que perguntaram, que pararam um tempinho aí da vida de vocês para prestigiar a gente, assistir essa live. Agradecer os meus queridos aqui. Tamo junto. É isso nóis. aí. Pelo almoço, pela sobremesa que foi antes. Tamo a minha junto. querida parceira aqui, a Tamires, parceira de vida, É isso de aí. trabalho. Bom, gente, gratidão a todos vocês. E eu fico aberto para mais dúvidas no meu Instagram, meu canal. E aí a gente vai se ver mais vezes com certeza. Tá certo? Até a próxima, um beijo pra vocês, uma ótima semana. Obrigada também, agradecer todo mundo que assistiu, perguntou, interagiu, agradecer os meus pais, né, por tudo, almoço, essa live, Stênio, meu amigo. E a gente tá aí, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato com os meus pais ou diretamente com a gente. E a gente vai fazer aí mais lives, abordar mais temas para ajudar vocês. Beleza. Ela vai aprender, calma. Ah, meu Deus Tá do ao vivo, céu! estão os dois. Ó. O negócio tá contra mim hoje! Aê, conseguiu. Vamos ver. Ai, Jesus! Então é isso, gente. A gente vai fazer outras lives com eles. Vocês vão ter a oportunidade aí de escolher um tema que seja legal. Eu vou colocar aí umas opçõezinhas para vocês escolherem. E gratidão por vocês estarem aqui mais uma vez com a gente, por terem ficado até agora. A nossa próxima live não nessa quarta-feira, na próxima. É Tá? novembro, acho que é a primeira quarta de novembro. Mas aí a gente vai Não, colocando. segunda quarta de novembro. Segunda? Ah, é. Eu não sei, essa é a É última uma? do mês?
Hoje é dia... Hoje é dia... hoje é dia... Não. 24? 24. Ah, não. Então é a primeira quarta de novembro. Pois Foi a feijoada. Então é isso, gente. A semana, não a semana que vem, a próxima vai ter a nossa live de quarta-feira, tá? As lives com os doutores vai ser sempre de final de semana, porque eles não podem durante a semana. A Tami tem dia que sai às 8 horas da noite, o Estênio também faz trabalhos em outras clínicas, Eles trabalham né? de sábado, de segunda a segunda. Aí não dá, Pegar fica, uma folga pra hoje. fazer durante a semana teria que ser muito tarde, tipo 9 horas da noite, e aí fica inviável, não é legal, porque aí as pessoas têm no outro Todo dia que mundo deu os trabalhar. parabéns pra vocês aqui, gratidão. Muito obrigado. Valeu. E é isso. Aí. A gente procura sempre interagir não só o nosso trabalho, que é psicologia canina, mas também com a parte veterinária, porque ela agrega muito ao nosso trabalho. É isso aí. Tem muitas coisas que influenciam o comportamento e às vezes não tem a ver só com a postura humana, tem a ver com alguma doença ou alguma coisa. Principalmente a parte neurológica, né? Então muitos problemas que às vezes não tem solução, porque a pessoa acha que o cachorro é bipolar ou alguma coisa parecida, pode ser resolvido com uma medicação, se realmente for constatado que o cachorro tem um problema neurológico ou alguma coisa assim. Tá bom, gente? É isso aí. Então é isso. Um beijo pra vocês, um bom final de domingo, uma boa semana e a gente se vê daqui a 2 semanas. 2 semanas. Um Tá grande bom? abraço, fiquem com Deus. Beijo. Valeu. Tchau, tchau. Fui. Valeu, turminha. Tamo junto. Encerrar o vídeo.